Usuários do SysEAPRO, vamos inicializar agora a instrução de como exportar e importar arquivos. Bem, para isso, inicialmente, abra o SysEAPRO. Provavelmente, o SysEAPRO, você vai encontrar o ícone do programa no desktop do seu computador. Se você tiver tirado ele por algum motivo, né, você deve buscar o diretório SysEAPRO, e dentro desse diretório SysEAPRO você vai encontrar o arquivo syseapro.exec. Dê um duplo clique nele para abri-lo, ou se tiver o ícone disponível aqui, dê um duplo clique para abrir o programa. Então, essa rotina de exportar, você vai encontrar ele. Você note que o SysEAPRO ele é formado por menus suspensos. Então, dentro desses menus suspensos, a gente vai encontrar arquivo, e dentro de arquivo você tem esses dois serviços, exportação e importação. Então, vamos fazer o serviço de exportação, ou seja, nós temos um arquivo já gravado em SysEAPRO e queremos exportar, mandar para um outro formato, não é? Normalmente a gente vê muito ser feito transferência para um formato de planilhas, de Excel, não é? É o mais rotineiro. Então vamos pegar como exemplo o exemplo 101 e vamos fazer o serviço de exportação nesse arquivo exemplo 101. Então, exemplo 101, eu cliquei nele. Quando eu cliquei, eu visualizo os seus dados. Isso para mim é muito importante, porque aqui eu tenho condições de me lembrar se é mesmo esse arquivo que eu estou querendo fazer a exportação. É o arquivo que tem peso, tempo, ração A, ração B e por aí vai, né? Então, a partir do momento que eu faço isso, eu vou simplesmente apertar aqui no botão exportar arquivo. Quando eu mandei exportar arquivo, ele abre uma janela do Windows e me pergunta: você quer exportar esse arquivo para onde? Para que diretório? Ele geralmente bota como padrão SysEAPRO dados, mas se você quiser mudar ele para qualquer um outro diretório, basta você alterar essa unidade aqui, que ele vai para onde você quiser. Eu vou por enquanto deixar no arquivo mesmo SysEAPRO dado, né? Ele vai propor o nome. Lembre-se que o arquivo que a gente quer é o exemplo 101 SPRO. Ele está te propondo, você quer transformar ele com o nome exemplo SPRO e com o formato XLSX. Note que aqui existem vários outros formatos, ó. Isso é Excel novo, Excel um pouquinho velho. Isso também é uma espécie de Excel bem velhão que tinha o WK1, mas ainda é usado periodicamente, separados por ponto e vírgula, TXT. Então você faz as opções para onde você quer exportar esse teu arquivo, né? E que nome que você quer atribuir a esse arquivo, ok? Então vamos aqui botar aula, ok? Para o nome, para esse arquivo aqui. Então, salvar. A alocação e exportação do arquivo diretório foi executada com sucesso, ok. Pronto, já foi feito. Vamos visualizar esse arquivo agora no formato do Excel. Então, vou fechar aqui. Vou chamar o Explorer do meu computador. Para isso, eu aperto no botão, no teclado,
o Windows é, então chamei ele, vou para o diretório onde se encontra syseapro, dados, e aqui está aula, e você veja já com íconezinho no formato do Excel. Vamos dar um duplo clique aqui e você veja que o meu banco de dados já está transferido para, nesse caso, o Excel, ok? Então, a rotina foi concluída com sucesso. Então, temos aula no formato de Excel. Vamos fazer agora o processo inverso, não é? Vamos fazer agora o processo de importação. Vamos admitir o seguinte, que você tem um arquivo, esse arquivo anteriormente foi digitado numa planilha e agora você quer pegar os dados dessa planilha e levar para o syseapro. Então você quer, na realidade, fazer uma importação de dados. Então, para isso, o que é que você deve fazer? Você vai no menu suspenso do programa e vai buscar o submenu importar. Então, ele vai dizer, abrir o arquivo. Que arquivo? Então, vou apertar o botão abrir arquivo para buscar onde se encontra esse arquivo, ok? Então, ele vai sempre abrir, ó, no syseapro data, e ele vai me dizer, ó, ele está aqui. Se ele não estiver nesse local, você tem que buscar, encontrar onde você o colocou. No nosso caso, sabemos que aula é o que a gente está querendo pegar de volta, vai se encontrar aqui. Como ele não está visível nessa parte, eu venho na barra de rolamento, vou até o fim e encontro aula. Vou dar um clique nele, abrir. Então, eu já informei que ele está no diretório C, syseapro, da aula, e o nome do arquivo é aula xlsx. Converter para SPRO. SPRO é a extensão do syseapro. Converta. Aí ele diz, você quer converter uma massa de dados que está no Excel. Em que plancha ele está? Ele está na plancha 1, na plancha 2, na plancha 3. Normalmente, quando a gente abre o Excel e digita uma massa de dados, no mínimo ele abre 3 planchas. Pode ser que tenha bem mais do que isso. Então, você tem que informar onde se encontram esses dados. É na plancha 1? Sim. Se é, ok. Vamos apertar ok. Ele está me reclamando aqui, dizendo que houve um erro. Foi utilizado pelo menos uma expressão não recomendada para importação e geração de nomes de variáveis. Por favor, consultar os nomes impróprios pressionando o botão dúvida, ok? Ok. Mas eu sei onde foi esse erro. Eu vou sair daqui, eu vou acionar o Excel novamente, aula, e já detectei o erro. Ele, nessa primeira variável aqui, número de casos que ele botou número n ponto caso. Ponto é uma expressão que a gente usa como separador de nome de arquivo e extensão. É como se ele dissesse assim, isso é um arquivo, então pode gerar um problema. Bem, para evitar problema, eu venho aqui e apago esse ponto e esse espaço e simplesmente vou gravar a informação. Gravei a informação, vou sair e vou voltar e vou fazer o processo novamente. Nunca faça uma importação com o arquivo aberto. Poderá ocorrer erros, ok? Então vamos voltar, arquivo, importar. Onde é que está o arquivo, que nome ele é? Vou buscar o aula. Ok. Converta. É na plancha 1? É na plancha 1. Ok. Ó, o processo de conversão do arquivo foi concluído. No entanto, faz necessário que você olhe para você veja se está
tudo certinho, se não houve alguma violação de dados, esse tipo de coisa assim, né? Sempre ocorrem muitos errinhos, porque muitas vezes na planilha original você tem dados além dos limites em outras células que você às vezes nem sabe que digitou, que mexeu ali, e ele, quando faz o serviço de exportação, ele pega tudo daquela plancha 1 e bota no Excel. Então sempre é bom dar uma olhada para ver se o processo ocorreu. Bom, então vamos em arquivo, visualizar. Eu vou visualizar aula S Pro e ver aqui o banco de dados. Começou em N casos, foi aquele que deu erro, foi até ração C e foi até o 24º dado. Então tá tudo certo, ok, vamos fechar. Bem, gente, era isso que nós tínhamos nos proposto a oferecer para vocês nessa instrução de como exportar e importar arquivos. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar na próxima.